Olá, meus irmãos, tudo bem? É uma honra, um prazer, uma enorme satisfação estarmos juntos aqui para refletirmos, continuarmos a nossa reflexão sobre o livro A Vida Interior ou A Vida Interna de Charles Webster Leadbeater. Eu sou Eric Lobão, sou membro da loja Nirvana e estou aqui para continuar esse nosso estudo que a gente faz uma vez por mês na nossa loja. Bom, a gente está na sétima sessão, que é o trabalho astral. Falamos sobre vários pontos de como funciona o auxílio invisível feito por nós, vivos, encarnados, enquanto dormimos. Então, quando a nossa consciência vai para o astral, a gente dorme, o nosso corpo físico precisa descansar, e aí a nossa consciência vai para o astral. Estando no astral, sendo treinado, tendo as qualificações necessárias e querendo, e uma das qualificações é que você tenha o hábito de fazê-lo aqui, acordado, né? Se você tem o hábito de ser altruísta, de ajudar aos outros aqui em vigília, acordado, quando você estiver no astral, você vai querer fazer a mesma coisa. Mas, além disso, você precisa ter qualificações, e tendo qualificações, você vai aprender, você vai ser ensinado por aqueles que já têm mais experiência de ação no astral, para que você preste auxílio para todos que precisam, para os mortos, os recém-desencarnados que estão perdidos por não saberem onde estão, para onde vão, aos próprios vivos que se conseguem por inspiração. Tem vários tipos de auxílio. Eu sugiro para quem quiser se aprofundar nesse assunto, ler o livro Auxiliares Invisíveis, do próprio autor, do Lee Peter. Mas esse livro, que eu já comentei várias vezes para vocês, esse livro é feito de palestras de assuntos diferentes. Eu selecionei esse capítulo, agora começamos pelo capítulo 3 ou pela seção 3, que é a atitude teosófica, estamos continuando esse estudo no capítulo 7 ou na seção 7, né, que é o trabalho astral. Eu terminei no nosso último encontro, falando da satisfação, da bem-aventurança que um auxiliar invisível que praticou o auxílio ao longo da sua vida tem ao desencarnar e ser recebido no plano astral, agora sim, para habitar por mais tempo, até que se desligue do plano astral e vá para o plano mental, né? Se desligue da matéria astral, desintegre a sua matéria astral em cada subplano condizente, né, ou correspondente, em mesma sintonia, e que a consciência vá para o mental, mas nessa vida que ele terá no astral, ele é recebido por aqueles que trabalharam junto com ele como auxiliares. Foi exatamente esse ponto que eu parei, e eu quero continuar aqui com o que o Lidbiter fala para a gente, tá? Bom, ele claro que, relembrando como é que eu faço esse estudo, eu não leio o livro na íntegra, todos os textos. Eu seleciono alguns textos de cada subitem aqui para poder falar, tá? Aí ele coloca para a gente aqui. Nem sempre é fácil compreender aqui embaixo o substituto da linguagem utilizada no mundo astral. O som, no sentido comum da palavra, não é possível ali, mundo astral. Na realidade, não é sequer possível na parte etérica do plano puramente físico. Lembrando que o plano físico, todos os sete planos em que habitamos, que nos interpenetram, que a nossa consciência um dia chegará no último subplano, ou no primeiro, né, que é o átmico, a gente tem sete planos, e cada um deles é subdividido em sete também. Então, são sete subplanos, né? São sete componentes de cada um dos sete planos. Então, no mundo astral tem sete planos, no mundo mental tem sete planos, e no mundo físico tem sete planos, né? Só que nós não enxergamos todos os sete. A gente enxerga aí o físico, o gasoso, o sólido e o líquido, né? Mas a gente tem mais quatro planos que são etéricos, né? Que fazem parte do plano físico. Mas o que ele quer dizer aqui é que o som não está presente nem nesses quatro planos, nesses quatro subplanos
físicos que são etéricos, né? Então, tanto que nos erguemos. Peraí, só um pouquinho, só. Na realidade, não é sequer possível na parte etérica do plano puramente físico. Tanto que, tanto que nos erguemos acima do ar, as regiões etéricas, desaparecem as possibilidades do som, tal como entendemos a palavra. Entretanto, utiliza-se o símbolo do som, muito mais altamente, pois encontramos constantemente referências à palavra falada do Logos que obriga os mudos a se manifestarem. Talvez não, com certeza, para a gente seja muito difícil compreender, é muito intangível a gente conseguir compreender que no mundo astral, principalmente nos subplanos mais inferiores, a gente não vai ter a palavra. Na verdade, a gente não tem nenhum dos órgãos sensoriais, né? A gente a gente enxerga pelos olhos, né? A partir de variações da luz que são processadas pelo cérebro, né? A gente ouve pelos ouvidos, né? Pelas orelhas, a gente cheira pelo olfato, pelo nariz, enfim, todos esses são órgãos sensoriais, são órgãos dos sentidos. Mas no mundo astral a gente não precisa disso. No mundo astral a gente percebe por todo o corpo astral. É difícil para a gente compreender, para mim também, para todo mundo, é difícil compreender, mas no que tange a comunicação, você precisa da palavra falada, porque a representação dessa palavra falada no mundo astral, eu não estou falando do pensamento. O mundo mental já é completamente diferente. É uma velocidade de comunicação e uma capacidade de comunicação que não depende da palavra. Independe da palavra. É pensamento para pensamento. É completamente mais, é muito mais preciso, muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas no mundo astral, disse que existe uma representação astral do som, significando que você precisa saber a língua que a pessoa fala no astral. Não significa que você vai, de fato, expressar o som, as palavras de cada língua, mas você vai expressar o símbolo do som. É complicado falar isso, mas quando você vai prestar auxílio, não é só esse livro do Leadbeater que comenta sobre isso, mas quando você vai prestar auxílio, quanto mais línguas você souber no astral, né, que eu estou falando de auxílio no astral, quanto mais línguas você souber, mais utilidade você vai ter em termos de abranger mais pessoas, né? Porque você vai conseguir trabalhar com mais pessoas ou se fazer entender por mais pessoas no astral. Mas não é exatamente a palavra, é o símbolo da palavra, que eu repito mais uma vez, é diferente do pensamento, tá? Que é muito mais rápido e eficiente em termos de comunicação. E aquele parêntese que eu sempre abro em todos os nossos encontros, nós, dentro da sociedade teosófica, somos livres pensadores. Cada um tem a sua possibilidade e deve questionar e refletir sobre tudo que falamos, tudo o que lemos e tudo o que refletimos aqui, tá certo? Eu estou lendo um livro aqui do Leadbeater, mas ninguém precisa ou necessita assimilar e pensar que isso é verdade. Cada um vai ter o seu poder, ou a sua maneira, ou sua velocidade ou não vai nem assimilar isso daí, de assimilação, ou nem vai assimilar. Vai dizer, não, para mim isso não faz sentido nenhum. Tá certo? Somos livres pensadores. Eu estou passando aqui o que Leadbeater nos mostra no livro dele, tá certo? E continua. Se de manhã nos lembramos de uma experiência registrada na noite anterior, como o encontro com um amigo ou comparecimento a uma conferência, parecer-nos-á sempre ter ouvido a voz da maneira terrestre, habitual, tendo nós mesmos respondido a ela também audivelmente. Mas não é o que acontece. Acontece simplesmente que, quando levamos uma recordação ao cérebro físico, nós a expressamos instintivamente em função dos sentidos comuns. Então você transforma a sua percepção no astral, chamando percepção por falta de outra palavra, você interpreta fisicamente como a gente conhece, que é o que a gente faz. Quando a gente fala, a gente usa a voz, a gente usa a boca. Quando a gente ouve, a gente usa os ouvidos, as orelhas, né?
Então, hoje, escutando vozes faladas, na verdade, então a gente interpreta da maneira que a gente enxerga fisicamente o mundo, mas não é assim que funciona, segundo ele. Entretanto, não seria correto dizer que a linguagem do mundo astral é uma transferência de pensamentos, que eu disse anteriormente. O máximo que você pode dizer é que é a transferência de um pensamento formulado de maneira especial, porque vai ser o símbolo do som no astral. Agora ele vai falar como é no mental. No mundo mental, formulamos um pensamento e esse é instantaneamente transmitido à mente de outrem, sem nenhuma expressão em forma de palavra. Nesse plano, portanto, a linguagem não tem a mínima importância. Precisa saber uma língua para se comunicar. Não precisa ser uma língua comum para se comunicar. Mas os auxiliadores que trabalham no mundo astral e não têm ainda o poder de utilizar o veículo mental ficam na dependência dos recursos oferecidos pelo próprio plano astral. Esses se encontram, por assim dizer, a meio caminho entre a transferência de pensamentos do mundo mental e a fala concreta do mundo físico, mas ainda é necessário formular o pensamento em palavras, como se alguém mostrasse tal formulação ao interlocutor no diálogo e esse replicasse quase simultaneamente, mostrando do mesmo modo a resposta formulada. Para essa troca, é necessário que os dois interlocutores tenham uma linguagem comum, uma língua comum. Para essa troca, por consequência, quanto maior for o número de linguagens conhecidas por um auxiliador do plano astral, tanto mais útil será ele, que eu acabei de dizer. Não é de pensamento para pensamento, não é palavra, mas é necessário conhecer uma língua para essa comunicação se fazer a partir do símbolo do som no astral. Então é necessário conhecer línguas, tá? Bom, um outro ponto que eu quero falar aqui é sobre recordar da experiência astral. Ele comenta isso em um dos subcapítulos e eu vou falar com vocês aqui sobre. Recordando a experiência astral. Existe continuidade perfeita na vida astral, muito mais real em inúmeros sentidos do que nesta, ou pelo menos muito mais próxima da realidade. E a existência física é apenas uma série de interrupções feita nela, na astral, durante as quais a nossa atividade é bastante limitada e a nossa consciência é apenas parcialmente operativa. Para a maior parte dos homens, nessa vida inferior, a noite se afigura um espaço vazio, e pela manhã não nos lembramos de nada do que fizemos. Não devemos, por isso, supor que somos igualmente densos no plano astral. Essa consciência mais ampla o inclui plenamente em todas as noites nos lembramos e, todas as noites nos lembramos com clareza, não só do que fizemos nas noites precedentes, mas também de tudo o que fizemos nos dias intermediários. Ele está comentando sobre as lembranças que temos do próprio astral, né? Aqui, por exemplo, a gente dorme, acontece o que acontece conosco em sono, e quando a gente acorda, a gente lembra do dia anterior, do mês anterior, do ano anterior, até onde a nossa memória nos permite. Ele está falando que acontece a mesma coisa no astral. Quando a gente chega no astral, a gente lembra, além do físico, a gente lembra do astral. O que que a gente fez no astral no período anterior? Por exemplo, usando o que o livro está descrevendo, o auxílio invisível, o que que a gente fez de auxílio na noite anterior, etc. Então, é uma coisa bem bacana, essa parte me fez parar e começar a pensar. E eu quero dividir com vocês eu quero parar junto com vocês também, né? Porque a gente tem a nossa consciência, quando a gente pensa no físico, interrompida quando a gente dorme. Pô, então, quando voltou, a gente lembra de tudo, todo o passado, quase todo, ou parte dele, enfim. Quando a gente vai para o astral, a gente soma a nossa lembrança do físico com a nossa lembrança do astral. Aí eu comecei a viajar, para falar uma palavra bem popular em relação, comecei a viajar nisso, né? Você vai para o astral, você lembra do físico e do astral. E no astral, talvez uma memória mais, não é memória a palavra, porque o registro não é feito no cérebro, é feito direto no plano, né?
talvez você consiga lembrar de mais coisa. Enfim, eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, talvez seja para parar aqui e começar a pensar nisso, né? Mas vamos continuar. O cérebro físico é obtuso e obstinado, e por ocasião do nosso regresso a ele, perdemos a memória de tudo, exceto daquilo com que ele esteve diretamente ocupado. Já acabei de falar, nosso cérebro físico tem os registros de memória. A vida astral é muito mais vívida, as suas emoções são muito mais fortes do que qualquer outra que conhecemos aqui embaixo. Aquilo aqui de ordinário, damos o nome de emoção, é apenas um fragmento relativamente pequeno da emoção que subsiste depois que a parte dela se exauriu, pondo em movimento as desajeitadas partículas físicas, de modo que não é difícil perceber o quanto há de ser mais intensa e real a outra vida, a astral. Então imagina quem tem uma consciência contínua, né? Como disse que os clarividentes têm. Os clarividentes bem treinados e com essa qualidade bem aprimorada, né? Porque nesse próprio livro ele comenta sobre as dificuldades de enxergar, ou enxergar não é a palavra, perceber o mundo astral, porque é completamente diferente, né? Mas você tendo aí uma memória contínua, imagina, você tem um corpo físico, é obrigatório que você durma. O seu corpo físico não sobrevive se você não repuser tudo que você precisa ao dormir, né? Então você precisa dormir. Mas aquele que tem a consciência contínua, ele vai lembrar tanto do que está fazendo aqui em vigília, quanto no astral. Então a consciência não desliga, né? É difícil imaginar uma coisa dessa, né? É preciso fazer um mérito especial, ou melhor, é preciso remover um obstáculo a fim de salvar a lembrança da vida astral e fazê-la entrar no cérebro físico. A percepção do astral é completamente diferente e muito mais ampliada do que pode ser codificada no cérebro físico, né? Então é difícil. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala dos sonhos, eles ficam desconexos, sem nenhum senso, né? Porque a percepção é completamente diferente e você precisa equalizar, tentar equalizar no cérebro físico quando o faz. Na maior parte das vezes, nem lembra, né? No curso lento da evolução, a força da memória perfeita chegará a todos, de todo modo que não haverá nenhum véu entre os dois planos. A parte do desenvolvimento plano ocorre, às vezes, alguma coisa que o homem sente que deve recordar no plano físico. E, nesse caso, faz um esforço especial para gravá-lo no cérebro. Você, nós todos, ao termos alguma experiência, segundo ele, no astral, que seja muito importante, marcante, qualquer que seja a relevância dela, para que você lembre no físico, você tenta fazer um registro no cérebro, tenta gravá-la de maneira especial no cérebro, né? Com o intuito de poder rememorá-la na manhã seguinte. Existem também alguns eventos causadores de tão vívida impressão no corpo astral que se imprimem no cérebro físico por uma espécie de repercussão, ou seja, algo muito relevante, né, que tem acontecido. É relativamente raro, entretanto, que tal impressão seja perfeita, ou seja exatamente o que percebemos no astral. E a imperfeição pode ter muitas etapas. Essa é uma das fontes dos chamados sonhos. Aliás, o Lee Bitter tem um livro muito interessante, que eu recomendo também a leitura, que se chama Os Sonhos, que ele comenta quais são as várias vertentes que existem dos sonhos e como nós podemos perceber ao acordarmos isso daí. E todos sabemos o quanto eles podem ser frequentemente confusos, incompletos e até ridículos, os sonhos, né? Vamos lá. Ainda falando da recordação astral, tem outro ponto que eu destaquei aqui. Em outros casos, não se recorda o que de fato aconteceu, mas faz-se uma espécie de descrição simbólica do acontecimento, às vezes primorosa e poética. Isso decorre, evidentemente, da característica do fazedor de imagens que o ego possui, de fazedor de imagens que o ego possui.
sem ter palavras, as imagens é que são a representação de tudo. Sua faculdade de dramatização instantânea, se referindo ao ego. E sucede, não raro, que um símbolo é recolhido sem a chave. O símbolo é recolhido sem a chave que permite a percepção real dele. Aparece não traduzido, por assim dizer, de modo que, a menos ter o auxiliador à mão, um amigo mais experiente, que tenha a chave para tirar esse véu, né, para explicar as coisas, tem apenas uma vaga ideia do que efetivamente fez. Vamos lá, mais que eu destaquei aqui. Vamos. Ao regressar ao corpo físico, quando voltamos do mundo astral, experimentamos uma sensação de grande constrangimento, como se estivéssemos sendo envolvidos num casaco grosso e pesado. A alegria de viver no plano astral é tão grande que a vida física, em comparação com ele, não parece vida de espécie alguma. Muitos homens capazes de funcionar no mundo astral durante o sono do corpo físico, não raro comparam o retorno diário ao mundo físico à jornada cotidiana para o escritório. Então, se você tem. Porque mesmo no mundo astral, a gente tem vários níveis de despertar, né? Você pode atuar livremente, ele coloca nesse próprio livro Auxiliares, no outro livro chamado Auxiliares Invisíveis, em que ele fala especificamente dos auxiliares, né? Ele coloca que ao desencarnar, aqueles que têm ainda um pouco desenvolvimento, ou seja, poucas vidas pregressas, né? A nossa evolução tem a ver com o número de vidas e com o empenho de cada um de nós em cada vida, pela senda espiritual, pelo altruísmo que faz acelerar essa evolução. Mas é completamente plausível, concebível que a gente saiba que tem pessoas, humanos que estão ainda numa fase inicial, na alfabetização, estão aprendendo a ler, etc. E outros que já estão mais avançados, na faculdade, enfim. Mas esses que estão ainda numa fase inicial não têm uma consciência astral a ponto de ter liberdade de deslocamento. Eles ficam mais presos perto do plano do corpo físico, e o astral, o momento de dormir para eles, grande parte deles, né, é quase inconsciente, perto do corpo, né? Quando se tem alguma evolução, aí se consegue se deslocar, trabalhar, e a consciência se amplia muito no próprio mundo astral. Então, ele está fazendo a referência que, como a liberdade que se tem, até de manifestar os sentimentos, perceber, enfim, é muito maior no astral, quando você já tem essa consciência, essa evolução, essa possibilidade. E tem que voltar para o corpo físico, né? Como se vestisse um casaco pesado, como se fosse para o escritório, vamos para mais um dia de trabalho, né? Ele faz essa comparação. Eu achei interessante e quis destacar aqui, certo? E aqui, o último ponto que eu quis destacar foi, ele fala desse capítulo, ele fala sobre as dimensões superiores. Eu não vou falar muita coisa sobre isso, porque depois ele vai falar sobre o corpo mental e poder do pensamento, é a nosso próximo capítulo que a gente vai estudar, é a oitava sessão, o corpo mental e o poder do pensamento, né? Mas, para finalizar essa parte, ele fala das dimensões superiores, e ele coloca para a gente aqui uma coisa bem interessante, tá? Que eu destaquei. Ora, assim como as formas mais elevadas de matéria, existem em cada objeto, se bem que as pessoas não exercitadas não possam vê-las, da mesma forma, todas as dimensões do espaço. Vamos lá, refazer. Assim como as formas mais elevadas de matéria existem em cada objeto, se bem que as pessoas não exercitadas não possam vê-las, da mesma forma, todas as dimensões do espaço pertencem a todos os objetos, conquanto o número das dimensões que podemos observar dependa do estado da nossa consciência.
Então a gente consegue perceber em três dimensões. Disse que, com alguma experiência, as pessoas, os humanos mesmo, comuns, sem clarividência, conseguem perceber alguma coisa da quarta dimensão, né? Que é o astral, a quarta dimensão do astral. Na vida física, normalmente, concebemos apenas três, embora o cérebro possa ser educado mediante cuidadoso treinamento especial para captar algumas formas tetradimensionais mais simples, né? Eu falei. A consciência astral tem o poder de captar quatro dimensões, mas disso não se segue que o homem que abre a sua consciência astral percebe imediatamente a extensão de cada objeto em quatro dimensões. Pelo contrário, comprovou-se que o homem médio comum não o percebe de maneira alguma ao penetrar no plano astral. Ele o vê apenas como um borrão, uma espécie de diferença incompreensível nas coisas que ele estava habituado a ver. E a maioria dos homens passa pela existência astral sem descobrir mais do que isso das qualidades da matéria que os envolve. Então vejam, se a gente não tem, pela evolução você vai conseguir isso de qualquer maneira, né? Mas o que a gente ouve de quem começa a perceber, ou dos clarividentes que começam a perceber no astral, é que eles precisam de treinamento. Então, todos aqueles que adquirem os CIDs, né, ou os poderes, ou que conseguem, por evolução e merecimento, a clarividência no astral, eles precisam de um outro instrutor que já tenha passado por isso para orientá-lo quanto a essa percepção no astral. O Leadbeater treinou aí a própria Annie Besant, treinou a Dora Kunz. A Dora Kunz foi a criadora do toque terapêutico e escreveu, inclusive, livros muito interessantes. Tem um livro dela, tem um livro dela chamado, se eu não me engano, é Os Chakras mesmo. Eu acho que é o mesmo nome, acho que é o chakra, tem o Chakras do Leadbeater, mas eu acho que tem um livro chamado Chakras da Dora Kunz junto com uma médica psiquiatra, onde a médica não diz qual é o diagnóstico do doente, né, do paciente, e a Dora Kunz percebe pelas obstruções ou falta de circulação prânica, né? Quais são os chakras que estão comprometidos daquele paciente ali, né? Elas fazem uma associação do que é essa doença que o paciente tem e como se percebe essa doença por na quarta dimensão, ou por um clarividente, por uma clarividente que foi a Dora Kunz. Mas ela foi treinada. O próprio Leadbeater passou por treinamento, né, para poder exercer essa clarividência com tanta maestria, né? A ponto de perceber, por exemplo, no livro Química Oculta, que ele escreveu com a Annie Besant, ele perceber isótopos do hidrogênio que nem existiam e outros elementos que nem existiam só foram descobertos depois, né? Isso está comprovado, está no livro do Química Oculta. Mas, enfim, a simples percepção, ou alguém que consegue ampliar a sua visão do astral, na verdade é percepção, porque não é visão, não é com os olhos, né? Mas a própria percepção do astral, você ainda não consegue concatenar o que você está percebendo com alguém te instruindo, segundo o que os clarividentes comentam, o Leadbeater é um deles, aí você começa a se aprimorar nisso daí, tá certo? Não devemos dizer, pois, que a posse da visão astral leva o homem a apreciar de pronto a quarta dimensão, senão que lhe confere o poder de desenvolver essa faculdade mediante uma prática longa, cuidadosa e paciente, se ele conhecer alguma coisa a respeito da matéria e se estiver disposto a dar-se a esse trabalho. Entidades pertencentes ao plano astral e presumivelmente ignorantes de qualquer outro, como os espíritos da natureza, por exemplo, possuem de ser natural faculdade de ver o aspecto tetradimensional de todos os objetos. Mas não devemos, por isso, supor que eles o vejam perfeitamente, visto que eles percebam apenas a matéria astral e não a física, exatamente como nós. Com o nosso tipo diferente de limitação, percebemos o físico e não o astral. Bom, esse foi o último assunto que eu destaquei para a gente estudar hoje.
Nós finalizamos aqui, então, a sétima sessão, que é o auxílio astral, o trabalho astral, e vamos iniciar no nosso próximo encontro a oitava sessão, que é o corpo mental e o poder do pensamento. Uma ótima reflexão para todos, irmãos. Muito obrigado mais uma vez por, por estarmos juntos, refletindo sobre esse livro, A Vida Interna, a Vida Interior, do Leadbeater. Namastê.